Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem fala é o professor Jean Nobre e hoje nós iremos abordar um novo conteúdo nessa nossa aula de número 37. Acompanha comigo. Aí está. Objeto de conhecimento são problemas envolvendo medições. O detalhamento é a resolução e elaboração de problemas. Cálculo de volume de blocos retangulares utilizando unidades de medida convencionais mais usuais, tá bom? Então hoje a gente vai exercitar as nossas habilidades em relação a essas medições. Vamos lá? Muito bem, pessoal. A nossa aula de hoje será voltada para a resolução de problemas. Nós já, ao longo dessa unidade, adquirimos várias habilidades, trabalhamos os conjuntos numéricos, o conjunto dos números inteiros principalmente, fizemos vários exercícios, né? Trabalhamos porcentagem, vimos diversos cálculos envolvendo expressões numéricas, por exemplo. Então nós já trabalhamos bastante o cálculo envolvendo esses números inteiros, tá bom? Agora a gente vai juntar tudo isso que a gente aprendeu e vamos aplicar na resolução de problemas do cotidiano, tá? Então eu trouxe aqui alguns probleminhas uns envolvendo geometria, outros envolvendo somente o cálculo aritmético, tá? Para a gente ver como que a gente consegue resolver esses problemas com os conhecimentos que nós já temos até o momento. Tá bom? Vamos lá então? Vamos para a nossa primeira cartela. Aí está. Ó. Nós temos a situação problema de número 1. Então, veja que é um problema que em momento nenhum foi dito qual é o assunto, que assunto nós vamos utilizar para resolver esse problema, se é um conteúdo de geometria, se não é. Apenas nós temos um problema que precisa ser resolvido, tá? E aí, com base no que nós já aprendemos até o momento, a gente vai ver qual é a melhor técnica que a gente vai usar para resolver aí essa questão. Então, ela diz, ao usar uma régua de 20 centímetros para medir uma mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes no comprimento da mesa. Ele multiplicou esses valores e encontrou 547 centímetros. Então é uma questão bem simples, né? Conforme você está vendo aí. Ele tinha lá uma régua pequena, somente de 20 centímetros, né? E a mesa dele, olha só, vamos desenhar a mesa aqui rapidamente. Veja. Ele observou que ele colocando, medindo essa mesa com essa régua, tá? Vamos supor que aqui seja a régua, tá? De 20 centímetros, tá? Ele observou que para completar a medição dessa mesa, ele teve que colocar essa reguinha aqui 27 vezes, tá? Então, no comprimento dessa mesa, ele precisou utilizar essa régua 27 vezes. Então ele colocou uma vez aqui, mediu lá os 20 centímetros. Colocou aqui, mediu mais 20 centímetros, 40. Colocou aqui mais 20, 60, né? E assim ele foi completando até chegar no final aqui da mesa, tá? Aí você deve estar se perguntando, professor, como que ele chegou nesse resultado de 540? Ora, muito simples. Partindo dessa lógica, né, de que ele foi acrescentando os 20 centímetros aqui no comprimento da mesa, qual é o conteúdo, qual é a técnica que nós vamos usar para descobrir o comprimento dessa mesa? Ora, nós vamos simplesmente multiplicar 20 vezes 27, tá certo? 20 vezes 27. Por quê? Porque eu tenho esse 20 centímetros se repetindo 27 vezes. Então, quando a gente multiplica esses dois valores aí, a gente chega justamente nos 540. Olha só, 27 vezes
20. Vamos exercitar aqui a multiplicação então, né? 7 vezes 0, 7. Aqui vai... Opa! 7 não, professor. É 0, né? 2 vezes 0, 0. Deixar um espaço aqui de uma casa decimal. 2 vezes 7 são 14, que vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Agora a gente vai fazer aqui a adição, tá? 4, 5. Beleza? Então, 540 é o valor do comprimento da mesa. Ou seja, o resultado desse produto aqui, 540 centímetros. Tudo bem? Tá, mas vamos ver o que ele quer saber em relação a todo esse enunciado que ele colocou. Em metros, o comprimento é de, veja, o resultado que ele nos deu aqui foi de 540 centímetros. Tudo bem? 540 centímetros. Ora, transformando 540 centímetros em metro, o que vai acontecer? Eu vou precisar dividir esses 540 por 100, tá? Por quê? Porque em 1 metro cabem 100 centímetros. Ok? E aí, esse conteúdo aqui é um conteúdo envolvendo conversão de medidas. Vocês sabem que quando eu quero medir distâncias, por exemplo, eu vou viajar de uma cidade para outra. Eu vou de Manaus a Presidente Figueiredo, por exemplo. São 107 quilômetros. A medida mais adequada para a gente fazer essa medição de distância é o km, o quilômetros. Eu posso medir em metro? Posso. Só que eu vou ter um valor bem maior e vai dar mais trabalho para trabalhar com esse número. Eu posso fazer essa medição em centímetros? Também consigo, mas os valores também serão muito altos. Então, dependendo do tipo de medição que você estiver fazendo, às vezes é mais adequado você usar o centímetro, às vezes é mais adequado você usar o metro ou o quilômetro. Okay? Nesse caso aqui do probleminha da mesa, ele usou 540 centímetros. Ele quer saber quanto que isso vale em metro. Tá? 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Ou seja, dentro de 1 metro cabem 100 centímetros. Tudo bem? Por isso que a gente vai fazer essa divisão aqui por 100. Vamos pegar 540 e dividir por 100. Vamos lá então. Veja que essa divisão por 100, né? É um tipo de divisão que a gente nem precisa fazer nenhum cálculo. Basta a gente deslocar a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Então, nesse caso aqui, nós teremos 5,4 metros, ok? Ou seja, o comprimento da mesa vale 5,4 metros, ou 540 centímetros. Tá bom? Então, a resposta correta aqui, letra B de bola. Então, vejam que o objetivo do problema era a gente encontrar... O objetivo do problema era a gente encontrar essa medida aqui em metro. Ele deu em centímetros. Eu fiz o cálculo para vocês aqui, né? Apenas para vocês entenderem como que ele chegou nesse valor de 540 centímetros. Mas nem precisava, tá? Porque o objetivo é tão somente descobrir quanto que vale 540 centímetros em metros. E agora você já sabe, tá? Pega o valor e divide por 100. É uma das formas de você fazer essa conversão, tá? Existe uma outra técnica também que é usando a régua de conversão. Ok? Então você monta ali a régua, centímetros, decímetros, milímetros, ok? Mas isso aí é objeto de estudo para uma próxima oportunidade. Bacana, pessoal? Tranquilo demais essa questão, né? Vamos lá para a próxima agora? Essa daí, ó. O carro de João consome 1 litro de gasolina a cada 10 km. Então, a cada 10 km, o carro de João gasta 1 litro de combustível, de gasolina. Para ir da sua cidade ao sítio, que fica distante 60 km, o carro consome. Muito bem, vamos lá. Vamos entender aqui esse raciocínio. Também está bem tranquila essa questão. Eu tenho certeza que você que está acompanhando já conseguiu entender como que a gente vai resolver, né?
Veja, a cada, vamos colocar assim, para percorrer 10 quilômetros, o carro dele consome 1 litro de gasolina, beleza? Para percorrer 10 quilômetros, ele vai consumir 1 litro de gasolina. Muito bem. Ora, para percorrer 60 quilômetros, vou montar dessa forma aqui, tá? Para percorrer 60 quilômetros, o carro de João vai precisar de quantos litros de combustível? Viram só? É esse o raciocínio que a gente vai adotar. Para percorrer 10, ele consome 1 litro. Para percorrer 60, ele vai consumir quantos litros? Tá? Vejam que o objetivo é encontrar o quarto valor. Porque nesse problema aqui, nós temos 3 valores. Tá? Nós temos 2 valores que são referentes à distância, que é de 10 e de 60 quilômetros, e temos um terceiro valor que é referente ao litro. Nós estamos procurando o quarto valor, que também se refere à quantidade de combustível. Tá? Então, a forma mais, digamos assim, existem outras maneiras de você resolver, mas a forma mais, eu diria que interessante da gente resolver esse probleminha é montando essa estrutura aqui, estrutura da regra de 3. Tá? A gente monta essa estrutura. Em seguida, a gente usa a proporção para fazer, para chegar nesse valor, tá bom? Vamos lá continuar então. Veja, vamos encontrar o valor de x agora. Então, eu vou montar a minha proporção, ou seja, 10 está para 60, assim como 1 está para x, ok? Observa o seguinte, nós aqui temos uma regra de 3, tá? A regra de 3 é o seguinte, quando você observar, por exemplo, aqui eu tenho 10 quilômetros que ele percorre com 1 litro de gasolina. Aumentando essa quilometragem, a quantidade de combustível aqui, ela vai aumentar ou ela vai diminuir? O que você acha? Se para percorrer 10 quilômetros ele gasta 1 litro, para percorrer 60 quilômetros ele vai gastar muito mais que 1 litro de gasolina. Tudo bem? Compreendido? Então, aumentou a distância, aumentou a quantidade de combustível também. Logo, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais, quando eu for montar a minha proporção, que é essa aqui de baixo, não há necessidade de eu inverter uma das frações. Tá certo? Tudo bem? Então a gente vai resolver do jeitinho que está aí. Não precisa inverter nenhuma das frações. É só responder o valor, encontrar mesmo o valor de x. Tudo bem, então vamos correr para o abraço aqui. Ó. Simplificando, 10 sobre 60, corta os 2 zerinhos ali e fica 1 sobre 6. Igual a 1 sobre x. Na proporção, você multiplica o produto dos meios pelos extremos, tá? Ou seja, multiplica os termos que estão nas diagonais. Isso aqui também foi conteúdo que nós já estudamos. E aí nós vamos chegar aqui. X vezes 1 é igual a x. E 6 vezes 1 é igual a 6. Pronto. Então, o João ele vai precisar de 6 litros de combustível para percorrer esses 60 quilômetros, tá? Observa o seguinte, nós estamos aqui fazendo alguns cálculos, tá? Apenas para provar aquilo que a gente já deduz que seja, porque, veja, para percorrer 10 quilômetros ele gasta 1 litro. Para percorrer 20 quilômetros ele vai gastar quantos litros? 2 litros. Para percorrer 30 quilômetros, ele vai gastar 3 litros. Para percorrer 40 quilômetros, 4 litros e assim por diante. Então veja que apenas fazendo uma análise utilizando o raciocínio lógico, a gente já teria condições de responder essa questão, tá?
mas eu resolvi trazer para vocês aqui a estrutura de como a gente calcula, para vocês, claro, sempre aprender algo mais, tá bom? Então vamos dar a resposta aqui para a gente finalizar. Letra A, um pouco menos de 6 litros. Não, né? Ele vai gastar exatamente 6 litros, porque o cálculo que nós fizemos, o valor que nós encontramos foi um valor inteiro, né? Ou seja, não foi um valor decimal. Então foi exatamente 6 litros, que é, no caso aqui, a letra B, tá? Exatamente 6 litros de gasolina. Na letra C, um pouco mais de 6 litros? Não. Letra D, exatamente 7 litros? Também não. Então, a resposta correta, letra B de bola. Vamos seguindo. Vamos ver o que diz aqui na situação problema de número 3. Olha essa daí, ó. Faltam 31 dias para o aniversário de João. O João de novo, né? Quantas semanas completas faltam para o aniversário dele? Muito bem, muito bem. Ora, essa daqui também a gente já tem condições de responder usando apenas o raciocínio lógico. Veja, um mês tem quantas semanas, hein, pessoal? Isso aqui tá fácil, né? Um mês tem 4 semanas. Né? Um mês tem 4 semanas. Ora, 2 meses terão 8 semanas. Tá? E assim sucessivamente. No caso aqui, nós temos 31 dias. 31 dias para o aniversário de João. Ok? Bom, eu já sei que dentro de 30 dias, que é um mês no caso, né? Dentro de um mês cabem 30 dias. E esses 30 dias correspondem a 4 semanas. Então eu já tenho aí meio que a resposta. Por quê? Porque ele quer saber a quantidade de semanas que tem 31 dias, tá? Faltam 31 dias para o aniversário de João. Quantas semanas completas faltam para o aniversário dele? Veja, 30 dias tem 4... Tem não, né? 30 dias cabem... Não, 4 semanas cabem dentro de 30 dias, tá? 4 semanas cabem dentro de 30 dias. Se eu tenho 31 dias, o que vai acontecer aqui? Significa que para completar essas 5 semanas, eu teria que ter mais dias. No caso, eu só tenho 31, ou seja, eu tenho um dia a mais para completar aí um mês, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir, por exemplo, esses 31, vamos dividir aqui 31 por 7, né? Já que uma semana tem 7 dias. Então, 31 dividido para 7, olha só, 4 vezes 7, 28, subtrai aqui, sobra 3 dias, tá? Então, veja, eu posso, se eu tiver mais um dia, eu consigo completar 5 semanas, tá? Como eu só tenho 31 dias e não 32, então a resposta correta é 4 semanas, tá? Por quê? Porque essas 4 semanas, elas serão equivalentes a 28 dias. Se, por exemplo, eu tivesse 32 dias e não 31, aí sim eu conseguiria formar as 5 semanas, tá? Como eu só tenho 31, então ficou faltando ali 3 dias para completar uma semana. Por isso que a resposta correta é a letra B. 4 semanas completas e ainda vão restar ali 3 dias, tá bom? Certo? Vamos para a próxima então? Situação problema de número 4, que tem a ver aí com geometria. O piso de uma sala está sendo coberto por cerâmica quadrada. Essa informação aqui, quadrada, é importante. Por quê? Porque se é quadrada, significa que os lados são iguais. Então, se essa cerâmica,
tem, vamos supor, 50 centímetros de um lado, do outro lado dela, ela também terá 50 centímetros, tudo bem? Já que é um quadrado, e você sabe que o quadrado tem os lados iguais. Aí ele segue. Já foram colocadas 7 cerâmicas, como mostra a figura. Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso? Muito bem, muito bem. Então, como nós temos uma figura, uma área pequena, né? O que nós poderíamos fazer? A gente poderia desenhar, ó. Era só a gente desenhar que a gente chegaria na quantidade de cerâmicas que faltam, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, de forma matemática, como é que a gente pode fazer para chegar nesse resultado, tá? Vejam, se eu perguntar para você quantas cerâmicas são necessárias para cobrir toda essa área, você seria capaz de responder? Quantas cerâmicas seriam necessárias para cobrir toda essa área aí? Eu já tenho algumas, né? Mas para cobrir toda essa área, todo esse retângulo aqui, quantas cerâmicas seriam necessárias, tá? É a mesma história da cartela de ovos. Você não precisa contar de um por um para saber quantos ovos tem na cartela. O que você faz? Você conta quantos tem aqui em cada linha, depois você conta quantos tem em cada coluna e em seguida multiplica, tá bom? A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Então, se eu tenho 3 linhas e 5 colunas, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 3 vezes 5, vou colocar de outra cor aqui, 3 vezes 5, que é igual a 15, né? Opa! 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, eu já sei que o total de cerâmicas que eu preciso para completar todo esse retângulo aqui serão de 15 cerâmicas. Tudo bem? 15 cerâmicas. Se eu já tenho 7 que foram colocadas, que é o que ele diz aí no enunciado, né? Olha só, 7 cerâmicas. Se eu já tenho 7, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 15 menos 7, que é igual a 8. Fechou. Então, eu preciso de 8 cerâmicas para completar ali a área que está sendo pedida, tá? 8 cerâmicas. Já tenho 7, colocando mais 8 nessa parte branca que está faltando, inteira as 15 que são necessárias ali. Show de bola, né, pessoal? Vamos seguindo, então? Vamos só para a nossa próxima cartela, para a gente conferir o resultado aqui. Então, o resultado, letra D de dado, 15... Opa, D de dado não, peraí. Chegamos aqui em 8, né? Letra C, 8 cerâmicas. 15 é o total, né? Como já foram colocadas 7, só faltam 8. Beleza, vamos para a próxima. Questão de número 5, situação problema, né? De número 5, também tem a ver com a geometria. Também bem tranquila essa questão. Olha o que ela diz. A parte destacada, que é essa parte vermelha aqui, que ele destacou, né? A parte destacada na malha quadriculada da figura representa uma figura na bandeira da escola de João. Olha o João de novo aí. Cada lado do quadradinho mede 1 metro. Quantos metros de fita serão necessários para contornar essa figura? Então veja, ele está nos dizendo que cada lado desse quadrado aqui, cada ladinho dele, mede 1 metro. Beleza? Então tem 1 metro aqui, tem 1 metro aqui. Para cá também vai ter 1 metro. Tudo vale 1 metro. Cada lado vale 1 metro. Muito bem. Ora, se isso é verdade, e ele quer saber quantos metros de fita serão necessários, né, para circular toda essa parte vermelha, o que a gente tem que fazer? É só contar, né, pessoal? Vamos apenas contar. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viram só? Ou seja, nós temos aqui um segmento de reta em cada metro.
Qual segmento de reta, professor? Veja, daqui para cá eu tenho um segmento de reta, tá? Esse segmento vale 1 metro. Terminou aqui, começa o outro segmento. Então aqui mais 1 metro. Terminou o segmento aqui, começou outro, mais outro metro. Então nós já temos 3 metros aí. Se você contar todos os segmentos, e cada um deles vale 1 metro, então nós temos um total de 10 metros de fita que serão necessários para fazer, para circular, né, toda essa malha quadriculada. Tá? Quantos metros de fita serão necessários para contornar essa figura? Então aí está, 10 metros, ok? Bem tranquila também. Questão envolvendo perímetro, tá? É um conteúdo de geometria, onde a gente trabalha as noções de perímetro dos polígonos. Nós trabalhamos bastante os polígonos nessa unidade, fizemos o cálculo de área desses polígonos, né? E também, claro, trabalhamos o perímetro. Muito bem, vamos para a próxima agora, questão de número 6. Num domingo, Roberto foi ao cinema com seu irmão Marcos. Como não era muito longe de sua casa, os dois resolveram ir a pé. Sabendo que os dois caminharam durante 25 minutos, andando a uma velocidade média de 35 metros por minuto, qual a distância entre o cinema e a casa deles? Parece difícil, né, pessoal? Mas não, é bem tranquilo, veja. Começa daqui, né? Sabendo que os dois caminharam 25 minutos, tá? Então, eles saíram de casa, foram ao cinema e foram a pé e caminharam por 25 minutos. Bacana. Eles estavam andando a uma velocidade de 35 metros por minuto. Veja, o que significa isso? 35 metros por minuto significa que em um minuto, eles percorriam 35 metros. É isso que significa, tá? Quando vocês estiverem no ensino médio estudando física, vocês vão ouvir falar bastante nisso. Em um minuto, eles percorreram 35 metros, tá? Aí nós vamos utilizar a mesma técnica que nós utilizamos na questão anterior. Vamos usar. Na anterior, nós foi na 4, né? E nós usamos a regra de 3. Então, se em um minuto eles caminham 35 metros, em 25 minutos, olha só, em 25 minutos, eles irão percorrer, não, perdão, não é aqui não, é aqui, né? Em 25 minutos, eles irão percorrer quantos metros? Pegaram aí o raciocínio? Em um minuto, caminham 35 metros, em 25 minutos, caminharão quantos metros? Beleza? Então pronto. Aqui nós temos uma regra de 3, como as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Eu vou apenas montar a minha proporção, tá? E encontrar o valor de x, ou seja, eu vou multiplicar. 25 vezes 35. Então, x é igual a 25 vezes 35. Que aí eu vou encontrar o valor da distância que eles percorreram, tá? 25 vezes 35. Ou seja, eles percorreram 875 metros. Essa foi a distância percorrida por eles da casa, né, até o cinema. Viram só? Bacana, né, pessoal? Então, mais um problema do cotidiano que a gente pode utilizar os conhecimentos matemáticos que nós adquirimos ao longo dessa unidade, tá?
para resolver as questões aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. A gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.